Diz a palavra do Senhor: mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Amém. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esta série de mensagens. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Edson Queiroz e sua preciosíssima família. Ó Deus, muito obrigado também pela igreja que o teu servo lidera, que é uma igreja missionária, que tem alcançado o mundo inteiro, através da obra missionária que a mesma realiza. Ó Deus, muito obrigado, porque seremos, com certeza, grandemente enriquecidos durante esses 40 dias, que estaremos estudando, meditando, lendo, ouvindo, ó Deus, sobre família inabalável. Deus amado, ajuda-nos para que nossas famílias, a família da nossa igreja, seja famílias inabaláveis, que o mundo, que as trevas, que o inimigo de nossas almas, que nada, absolutamente nada, possa interferir, Senhor, nas famílias de nossa igreja. Ó Deus, que nenhum divórcio mais seja registrado nas famílias da nossa igreja. Nós clamamos pelo sangue de Jesus, para que todos quantos entrarem aqui, ó Deus, não importa o passado, não importa, mas da forma que aqui chegarem, ó Deus, casados, que esses casamentos doravantes sejam duradouros, e somente a morte física de um ou outro poderá fazê-los separar. Em nome de Jesus, abençoa os nossos queridos jovens, adolescentes, e já te peço pelas nossas crianças, Pai, nos ensine a ensiná-las. Ó Deus, nos ajude a sermos exemplos, a Deus testemunhar, ó Deus, de tal forma em nossa vida conjugal, que nossos filhos, ao olhar para nós, eles queiram imitar-nos, nossos netos também queiram nos imitar, e assim, Pai, possamos formar no teu corpo uma igreja, uma grande família inabalável, que o poder das trevas jamais a penetrará. Por isso eu peço em nome de Jesus, Pai, abençoa cada casal aqui representado nesta noite. Oro pelos casais que não puderam vir, ou que estão incompletos nesta noite, Pai.
onde quer que estejam, ó Deus, aonde quer que vivam, sejam, ó Pai, fortalecidos pelo poder do Teu Espírito Santo, Pai. Que o Teu Espírito possa reinar na vida de cada casal. Ó Deus, fortaleça-os em nome de Jesus. E, ó Pai, eu peço em nome de Jesus, pelos solteiros, ou divorciados, ou viúvos, que tenham em nossa igreja. Pai amado, eu peço em nome de Jesus, que sobre a vida deles, o Senhor esteja operando segundo o Teu propósito, a Tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Os abençoe, para que, ó Deus, no ideal, ó Deus, na busca, no propósito, no sonho de formar uma família, de realizar um casamento, possam realizar, ó Deus, no temor do Senhor. Muito obrigado, Pai. Ó Deus, sustenta-nos, dirige-nos pelo poder do sangue de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu vou ler, porque senão vamos ter duas mensagens. Por isso eu escolhi ler a mensagem desta noite. Não é o que você tem aí, é o esboço apenas que você tem. E eu tenho a mensagem do pastor Edson em mãos e vou transmitir aos amados irmãos. Esse assunto eu lido com ele praticamente todo o tempo, principalmente no ministério. Então, por isso que eu decidi ler para os amados irmãos. E como já tenho anunciado, o pastor Edson Queiroz, pastor da Primeira Igreja Batista em Santo André, uma igreja que tem várias frentes missionárias em vários países do mundo. Uma igreja que realiza em seu templo conferências missionárias, conferências e congressos missionários. Então, amados irmãos, nós devemos estar apreciando com toda atenção, obrigado, querido, a palavra que o pastor Edson, ele traz ao nosso coração a partir deste momento na nossa leitura. O marido deve amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. A palavra que o apóstolo Paulo usa para amor nesse texto é a palavra grega ágape, que significa amor incondicional, ou seja, o próprio amor de Deus. O padrão é bem elevado e imediatamente faz ressaltar a nossa impossibilidade de cumprir este mandamento. Eu sempre me pergunto, como é possível amar minha esposa da mesma forma como Cristo amou a igreja? Mas essa nossa incapacidade nos remete à nossa dependência do poder do Espírito Santo. Nenhum ser humano tem capacidade de amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, exceto que se submeta completamente a um poder sobrenatural, que é o poder do Espírito Santo. Ele nos capacita e nos ajuda em nossas fraquezas. Da mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, disse Paulo aos Romanos 8, 26. A primeira parte do fruto do Espírito é o amor, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Gálatas 5, 22 e 23. Eu gosto da palavra fruto, porque mostra que é algo que nasce naturalmente, não como resultado de esforços
pessoais. Eu não tenho condições de produzir amor, mas se permito que o Espírito Santo atue em minha vida e me submeto ao seu controle e direção, naturalmente o amor brotará em minha vida e terei condições de amar a minha esposa com o amor que vem de Deus. O marido é o líder da esposa. Pode mudar aí, queridos. O marido é o líder da esposa. No casamento, Deus delegou a autoridade do líder ao marido. Isso não significa que a esposa esteja em segundo plano ou em um grau de inferioridade. Toda instituição precisa de um líder, e no casamento, essa responsabilidade pertence ao marido. Infelizmente, muitos maridos não assumem a sua posição de liderança, e o lar ou fica sob a liderança da esposa, ou fica como um navio navegando à deriva, sendo levado por todo tipo de onda e vento. A liderança do lar é uma responsabilidade muito séria, o que inclui a educação dos filhos e a direção nas decisões que a família vai tomar. Um bom líder assume o comando, delega a responsabilidade a outros e supervisiona o bom andamento da instituição. Marido, nunca se esqueça que assim como Cristo faz com a igreja, sua liderança deve ser encharcada de amor, cuidado, proteção, carinho e muito respeito para com a sua esposa. Em terceiro lugar, o marido deve cuidar da esposa. Quem ama, cuida. O texto afirma que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. E a seguir, apresenta algumas facetas do cuidado que segue esse amor. Está subdividido também esse terceiro ponto. E o primeiro diz: entrega-se por ela. O marido entrega-se por ela. Jesus Cristo deu a sua própria vida em favor da sua igreja. O texto diz que ele entregou-se por ela. Jesus entregou pela sua igreja. Impressionante o amor incondicional de Cristo pelos seus. Isto foi demonstrado em sua própria vida, cuidando dos seus discípulos. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. João 13, versículo 1. Depois foi crucificado, entregando a própria vida para perdoar, resgatar e salvar os seus. O exemplo de Cristo deve ser seguido pelos maridos, que devem, se for preciso, entregarem as próprias vidas em favor de sua esposa. Conheci um caso que o marido doou um dos seus rins para salvar a sua esposa. O marido deve entregar-se por amor à sua esposa e cuidar dela como Cristo faz com a igreja. Segundo, cuida da sua espiritualidade. O marido cuida da espiritualidade da esposa. O texto deixa claro que Cristo cuida da vida espiritual da igreja. Notem esses detalhes do texto: para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante,
mas santa e inculpável. Versículos 26 e 27 do texto que nós lemos. Cristo santifica a sua igreja. O marido não tem poder para limpar a sua esposa espiritualmente, mas deve ter a responsabilidade de cuidar dela, de tal forma que a proteja do pecado. Isto acontece no seu relacionamento com ela e com Deus. No dia a dia deve haver oração conjunta, conversas ao redor da mesa, estudo da Bíblia, leitura de bons livros. Além disso, o marido deve cuidar daquilo que entra na mente de sua esposa. Por exemplo, os tipos de programa de televisão, as revistas ou livros que ela lê, etc. O marido, como líder, deve suprir a casa com alimento espiritual e deve também orientar a família a prestar culto a Deus na igreja e servi-lo nos ministérios. O marido deve ajudar a sua esposa no seu crescimento espiritual e no seu serviço a Deus. A forma mais funcional do marido santificar a sua esposa é pelo seu próprio exemplo de um homem santo, consagrado e cheio do Espírito Santo. A Bíblia afirma que um marido assim santifica a sua esposa e vice-versa, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos, disse Paulo em 1 Coríntios 7,14. Irmãos, que bênção você ter o seu cônjuge como servo de Deus. Mas se você está aqui porque você é um crente, é uma crente temente a Deus. Por acaso o seu esposo, o seu cônjuge não seja, já torna isto uma grande bênção, porque você vai santificar o seu lar. Os seus filhos não vão ser impuros por causa da impureza que vive o seu marido ou a sua mulher, sua esposa, caso o cônjuge não seja, um deles não sejam servos de Jesus. Mas vai ficar muito melhor, porque o Senhor vai completar a obra, pela sua atitude, pela sua dedicação, pelo seu empenho, pelas suas intercessões e pelo seu testemunho, pelos seus testemunhos. Meus amados irmãos, uma mulher crente, ela conquista o seu esposo, não é querendo que ele a permita fazer isso ou aquilo, ou principalmente a vir à igreja. Eu já aconselhei esposas a não vir para a igreja. Imagina o pastor aconselhar a sua ovelha esposa a não vir para a igreja. Porque eu sabia que se ela viesse para a igreja, ela jamais o ganharia para Jesus. Mas eu lembro de uma esposa que nós estávamos ministrando estudo bíblico numa casa, minha esposa e eu, e aquela esposa disse: pastor, o meu marido nem pode saber que eu estou aqui. Mas ela me trouxe uma pergunta. Ela disse: pastor, Deus só abençoa se a pessoa for na igreja? Por que a irmã está perguntando isto? Não é porque eu fui numa determinada igreja e eu pedi oração pelo meu esposo, e o pastor disse que ele precisava, para ele ser abençoado, não só eu, mas ele tinha que ir 7 semanas, aliás, não era 7, era uma novena, 9 semanas na igreja. Queridos, isso é uma tolice, isso não é bíblico, isso não é de Deus. Se você está orando pelo seu marido,
ou se você, meu querido, está orando pela sua esposa, Deus vai abençoar a sua casa, a sua família, pela sua fé e pela sua oração. Se você pode vir, venha, aproveite, dedique, consagre ao Senhor. Mas se o cônjuge não fica satisfeito em casa e contente, porque você está vindo à igreja, satisfaça o seu cônjuge. Notem a palavra convívio. O testemunho de vida é um instrumento de Deus para trazer pessoas a Cristo. O testemunho de vida é um instrumento de Deus para trazer pessoas a Cristo. Não adianta pedir oração pelo cônjuge não crente, pedir ao pastor que ore, e o cônjuge não está dando testemunho lá em casa para o outro. Terceiro lugar, cuida do seu corpo. Deus cuidou do corpo, Jesus cuidou do seu corpo, que é a igreja, e cuida até hoje, né? O texto também afirma: além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Verso 29. Observe como Cristo cuida da igreja, que é o seu corpo. De acordo com a Bíblia, no casamento, homem e mulher se tornam uma só carne, o que lemos domingo passado. E Paulo está afirmando que ninguém vai odiar a sua própria carne. Ao contrário, vai alimentar e cuidar. Nesse sentido, o marido deve cuidar da sua esposa fisicamente. Ele é responsável por sua saúde e bem-estar. Há maridos que simplesmente deixam as suas esposas cuidando sozinhas do seu próprio corpo. Isso está errado. O marido deve sempre cuidar para que ele esteja bem de saúde. Se houver necessidade de uma consulta médica, deve acompanhá-la dentro do possível, perguntando ao profissional de saúde o que ele pode fazer para ajudá-la em seu tratamento. O marido também deve ser o protetor da sua esposa, como Cristo protege a sua igreja. É impressionante como a igreja durante muitos séculos tem sido combatida, confrontada, mas continua firme, porque tem um cabeça que ama, lidera e cuida. Devemos tomar Cristo como exemplo e fazer o mesmo com a nossa esposa. Marido, assuma a sua responsabilidade e cuide de sua esposa espiritual e fisicamente. Entregue-se por amor a ela. Meus amados irmãos, um parênteses aqui, entre o próximo ponto, sobre a questão de cuidar do corpo da mulher, da esposa. Nós estamos vivendo um tempo em que o culto ao corpo é uma coisa que está tomando uma proporção muito grande. Eu estou falando culto ao corpo porque as academias têm nome de templo. Templo ao corpo, há vários nomes, aí já vi várias academias assim. Eu não estou aqui criticando nenhuma academia, não. Irmão, quem sou eu? Tenho autoridade absolutamente nenhuma, é zero, para poder criticar academia, uma por falta de conhecimento científico, médico, medicinal, e outra, é só olhar para mim e ver, né? É por isso que você está criticando. Você não vai em academia, você não faz parte de uma. Queridos, mas não precisa nem disto, porque existem alguns aparelhos, e recentemente minha esposa pediu um aparelho pequeno. Nós estávamos no mercado fazendo compras, e compramos aquele aparelho pequeno, mas de uma utilidade tão grande. E já algumas vezes, poucas vezes, cuidei do corpo dela
com aquele pequeno aparelho. E sabe por que eu digo isso, amados irmãos? Porque hoje, na mídia, principalmente na internet, nos canais fechados, as massagens sensuais, que termina com sexos, está aí aberto. E muitos casais estão terminando porque não tem mais amor um pelo outro, não tem mais prazer sexual um pelo outro, não tem satisfação. Mas é lógico, não cuida um do outro mais. Só que o indivíduo vai ver isso. Porque se ele não cuida da sua esposa, se a esposa não cuida do corpo do marido, vai apreciar o corpo dos outros, de outras pessoas. E aí daqui a pouco um ou outro descobre e a briga está feita. E a separação está construída. Não amo mais, não aceito mais, não gosto mais. E o corpo da outra sempre vai ser mais bonito. O corpo do outro vai ser sempre mais esbelto, mais elegante. Quarto lugar, o marido é o provedor do lar, querido. Novamente temos a comparação das atitudes de Cristo para com a sua igreja, como modelo para as atitudes do marido para com a sua esposa. Já vimos que o marido deve amar, liderar, cuidar e agora alimentar a sua esposa. Isso significa que o marido é o provedor do lar. O exemplo de Jesus provendo alimento espiritual para a igreja é impressionante. A igreja está viva há séculos e seguirá assim até o final. Aleluia. Está viva porque tem um cabeça responsável e poderoso que ama, lidera, cuida e provê. Ele é o Jeová Jirê, o Senhor proverá. O marido é o responsável pela manutenção e provisão do lar. Ele deve trabalhar, ganhar o pão de cada dia e prover todo o necessário para a vida do lar. Marido, lidere a sua casa, oriente a sua esposa, não permita que o sistema deste mundo coloque numa inversão de valores. Seja o provedor do lar, mesmo que não consiga ter todas as coisas que o sistema do mundo diz que são necessárias. A Bíblia ensina que vale mais o espiritual do que o material. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno, segundo aos Coríntios 4:18. Marido, seja fiel na sua responsabilidade como provedor do lar. Ore para que Deus sempre lhe dê saúde, inteligência e oportunidade de trabalho. Nós estamos num período, amados irmãos, em que o mundo tem procurado inverter os papéis. Ou quando não inverter, tentar igualar. Só que quer ver uma coisa? Minha esposa esteve no médico, no neurologista essa semana. E o médico disse para ela que está cada vez mais crescente o número de mulheres com problema na coluna. Por quê? Porque as mulheres estão assumindo muita responsabilidade e muito peso que não foi lhes dado. As mulheres querem competir com os maridos, ou algumas por questões de necessidade, porque o marido não está cuidando, não está levando a sério. Eu tenho alguns colegas que parecem até um pouco radicais, mas um deles especialmente. E chegou para a sua igreja uma irmã que trabalhava no Banco do Estado, e o esposo, recém-convertido,
juiz. Ele chegou para ela e disse, ela naquela correria, muito estressada, tinha que correr para o serviço, tinha que correr para levar os filhos na escola, aquela correria toda, e ele disse, você está fazendo isso porque quer, vocês sofrem porque vocês querem, vocês não precisam disso. O que o seu marido ganha não é o suficiente para vocês sobreviverem bem? E ela decidiu parar de trabalhar, pediu demissão, funcionária pública, funcionária do Estado, ganhando bem, mas parou de trabalhar e foi cuidar dos filhos, envolvida no ministério. Numa assembleia da convenção que houve lá, hospedada pela igreja, lá estive. E quem me recebeu lá no portão da igreja, que é um pátio, o portão de entrada de terra, areia, lá estava o esposo dela servindo como introdutor. Juiz, mas estava lá, não na toga, mas vestido de calça jeans, com alegria recebendo as pessoas. Meus amados irmãos, eu não estou dizendo que as mulheres não devem trabalhar, porque tem sido uma bênção o trabalho das mulheres. Minha esposa está trabalhando ininterruptamente comigo no acampamento há 10 anos, e se ela deixar de trabalhar, eu tenho que parar de administrar o acampamento. O que ela faz eu não faço, o que ela administra eu não administro. Eu não cuido nem como ajudante, que dirá como coordenador. E vamos continuar assim até que o Senhor nos permita ali. Se você está trabalhando, trabalhe para ser uma bênção na vida da sua família. Mas não trabalhe por dinheiro. Trabalhe apenas para ser útil nas mãos de Deus, para abençoar vidas. E quando você trabalha para abençoar vidas, você começa com a sua casa e abençoa muitas vidas, porque você vai abençoar, você vai gerar recursos na sua casa, em que toda a sua família vai poder chegar para a igreja, vai chegar no templo e vai ofertar dominicalmente, porque Deus vai dar, não para você ficar enchendo a casa de objetos. Irmãos, tome cuidado com isso. Deus não te deu o salário, não foi para você encher a casa de coisas não, irmãos. Tem gente que tem coisas que não sabe onde está, e o dia que descobre, está lá cheio de poeira, de teia de aranha, de tudo, mas compra. Toda vez que vai no shopping, compra alguma coisa, vai em algum lugar, numa exposição, tem que trazer alguma coisa, faz uma viagem, não, mas como é bonitinho, como isso aqui é legal, como é bonito, e vai trazendo, e vai empilhando, e vai empilhando, e vai entulhando, e vai juntando dentro de casa. Meus irmãos, e é por isso que muitas vezes entramos em crise. Aliás, eu recebi no meu celular, no WhatsApp, uma do pastor Cláudio Duarte, que eu queria ter a possibilidade de reencontrar, não consegui encontrar, eu ia passar isso aqui agora. É um pequeno trecho que ele fala sobre o devorador, mais ou menos assim. Alguém chegou para ele e disse: pastor, ore, porque o devorador está destruindo a minha vida, a minha casa. Mas destruindo como que o devorador? Vocês sabem quem é o devorador, né? Que todo mundo chama de devorador, mudou de nome, sabe? Na Bíblia diz que é diabo, Satanás, agora o nome novo agora é devorador. Pastor, eu estou cheio de dívidas e não tem condições mais. Então ore por mim. Ele falou: por favor, tragam para mim. O senhor tem coragem? Não, traga aqui para mim. Quando ele pegou aquela fatura, e lá estava os itens. E ele foi enumerando os itens.
Ele falou, está aqui todos os itens que você disse que o devorador, que é o devorador que está destruindo. Agora eu quero dizer o seguinte, esse devorador tem nome. E tem CPF, identidade. Foi no cabeçalho da fatura, está lá. O nome do dono da fatura, o CPF e a identidade. Esse aqui é o teu devorador, é você mesmo. Irmãos, o diabo está levando uma culpa tremenda que ele não fez nada errado. Ele deve estar dizendo assim para algumas pessoas, o que eu fiz? O que eu fiz? Agora, amados, vamos virar aqui o disco um pouquinho, falar para as mulheres. Não, os homens vão ficar bravos comigo, né? A mulher deve ser submissa ao seu marido. É que nesse particular o pastor Edson é bonzinho, ele começou pelo marido, porque a Bíblia começa pela mulher. A mulher inteligente entende o princípio de liderança. Já aprendemos que toda instituição precisa de um líder. E no casamento o líder é o marido. Isso não significa que a mulher seja inferior ao marido. É simplesmente uma questão de posição e função. Jesus Cristo dignificou a mulher no meio de uma cultura que a subestimava. Ele honrava e obedecia a sua mãe, ajudou muitas mulheres, curou, perdoou e abençoou muitas delas. As primeiras a constatarem sua ressurreição foram mulheres. Na sua morte, ele mostrou responsabilidade e amor para com sua mãe, dizendo ao seu discípulo João para cuidar dela. Ele abriu a porta do reino para elas e as tratou com igualdade e justiça. Portanto, o Senhor Jesus nunca colocaria as mulheres numa situação de subserviência. Ao contrário, quando ele estabelece que o marido é o cabeça, está protegendo e cuidando da mulher. Infelizmente, muitas mulheres se rebelam contra esse princípio, porque não entendem a questão, e o seu egoísmo as leva a pensar que estão numa posição desigual. O texto é bem claro: mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor. A palavra sujeição, na língua original, é uma composição de duas palavras. Upo, que significa estar sob, e tasso, que significa ordem. A ideia é estar na sua posição dentro de uma organização. Deus estabeleceu a organização da família com uma cadeia de comando. Toda instituição necessita de uma liderança e organização. A mulher deve entender que estar nessa posição é estar sob a proteção e o cuidado do seu marido. Algumas mulheres pensam que essa ordem anula a sua personalidade e inteligência, mas não é assim que funciona. As esposas podem e devem apresentar seus pensamentos e argumentos com o marido, e muitas vezes o convencem e juntos conseguem o objetivo de administrar o lar. Mas em caso de divergência de opiniões, a decisão final é do marido, e a esposa deve confiar que Deus está no controle de sua família e vai cumprir com sua vontade. Eu quero dar uma dica para os irmãos como pastor. Quando eu tenho dificuldade com alguém, eu vou ao Espírito Santo.
Porque às vezes eu não posso ir à pessoa, porque a pessoa não vai me entender, ou já não está me entendendo. Então eu vou ao Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, a irmã faça a mesma coisa. Se você está vendo que o seu marido está agindo errado, você está discordando dele, não bata o pé, não faça protesto, não faça esse tipo de coisa. Ah, essa semana não tem. Se vira. Ele fala, tem. Você está pensando que é só você que eu tenho? E alguns chegam a declarar para a esposa. Alguns já chegam a declarar. A menospreza mais ainda, dizendo, chamando-a de tola, e dizendo, fica aí sua. Então, queridos, não estamos no tempo de medir força, principalmente aqui dentro. Nós estamos no corpo de Cristo, e no corpo de Cristo não se mede força. Lembra daquele versículo? Não por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Irmã, dobre o joelho. Não tem marido que não é transformado se o seu joelho é dobrado. Vá com respeito, vá com dedicação. Você é especialista. Quem não é especialista nesse assunto de conquista é o homem. O homem quer as coisas na hora que chega e do jeito que ele pensa. É agora e acabou. Mulher não, a esposa não. A mulher conquista. Então usa o instrumento que Deus lhe deu, lá da natureza. Você não tem força para pegar peso e deve deixar o seu marido pegar? Quem deve trabalhar com serviço forçado, se for necessário, é seu esposo, você não. Mas você tem um instrumento que seu marido não tem. Até Adão caiu. Quem não cai? Eu não culpo Adão, não, também teria caído. Já pensou? Eva chegando para Adão e dizendo, olha, tudo bem que Deus falou para não comer, mas a serpente falou que eu poderia comer, e que nós não íamos morrer. Você não quer experimentar? Mesmo para você ver, vê como é que é gostosa essa fruta aqui. E além disso, a gente fica sabendo o bem e o mal. Olha só, a serpente diz que a gente fica conhecendo igual Deus. Ah é, mulher? Nossa, você é inteligente, hein? Nossa, daqui deixa eu comer. E a Bíblia diz que ele também comeu. E também comeu, caiu. É? Por outro lado, notem a sabedoria de Deus quando mandou, em primeiro lugar, que os maridos amem suas esposas. Se o marido ama, não irá explorar, pressionar nem maltratar sua esposa. Ao contrário, uma liderança cheia de amor traz conforto e segurança para toda a família. Uma palavra-chave nesse relacionamento é a palavra harmonia, que é muito utilizada na música. Os instrumentos e os cantores têm sua participação num todo, produzindo uma bela sinfonia. Cada um emite um som dentro de uma nota musical, que em conjunto com as outras resulta num belo som, que agrada os nossos ouvidos. Marido e mulher têm funções
e posições diferentes no casamento, mas tudo dentro de um projeto divino para abençoar toda a família e a sociedade. Esposa, seja inteligente e entenda a cadeia de comando no casamento. Isso que a gente acabou aqui de compartilhar com as irmãs, né? Você tem nas mãos o controle. O marido é o líder, mas o controle está nas suas mãos. Sexto e último lugar, a mulher inteligente respeita o marido. Além de submeter-se à liderança do marido, a mulher também tem o dever de respeitá-lo. A palavra respeitar também traz a ideia de reverenciar e tratar com especial deferência. Isso implica que a mulher deve ter atitudes que honrem e exaltem o seu marido. Se cremos que Deus nos deu cônjuge, devemos sempre amar e tratar com dignidade esse presente de Deus. A mulher inteligente trata o seu marido com honra e respeito e dignifica o seu lar e a instituição da família. O respeito é o resultado da compreensão do princípio de autoridade estabelecido por Deus. A compreensão desse princípio é fundamental para o relacionamento no lar. Os cônjuges devem sempre elogiar um ao outro, apreciar seus pontos fortes, suas habilidades e orar por suas fraquezas e necessidades. Quantos problemas conjugais seriam resolvidos se houvesse entendimento e obediência a Deus, a sua palavra? Concluindo, os maridos devem amar, liderar, cuidar das esposas e prover o suprimento de suas necessidades. As mulheres devem amar e respeitar seus maridos. A obediência a esses princípios não deve ser simplesmente fria e calculista, mas o resultado de um entendimento da razão pela qual Deus assim estabeleceu e do amor de um para, mas o resultado de um entendimento da razão pela qual Deus assim estabeleceu é do amor de um para com o outro. Que Deus nos abençoe. Amém?